Rapaz, tem lembrança que a gente carrega na mente como se fosse uma estrada velha. De longe parece tranquila, bonita até. Mas quando você pisa nela, percebe os buracos, os pedaços que é melhor não mexer. Pois bem, essa lembrança não é minha, mas me foi contada em Porto Velho, Rondônia, por uma moça chamada Lina. E até hoje, quando eu lembro do jeito que ela me contou, sinto um arrepio percorrer a espinha. A história começa lá no ano de 2012, quando Lina e a prima dela, Júlia, foram passar um fim de semana na casa da tia Fernanda. Essa tia era uma senhora já de idade, cabelo branco sempre preso num coque firme, daquelas mulheres que todo o bairro respeita. Quem precisava de um conserto levava roupa para ela. Quem chegava novo na rua, logo recebia um prato de comida feito por suas mãos. Era bondosa, acolhedora, mas tinha uma regra estranha. Sempre dizia às meninas que respeitassem a tal Cecília. Ninguém entendia direito quem era essa Cecília. Lina e Júlia riam, achavam que podia ser algum dos passarinhos que a tia criava. Mas havia outra hipótese. No quartinho dos fundos, trancado à chave, havia um manequim de costura. As duas acreditavam que Cecília era ele e brincavam dizendo que talvez o manequim ganhasse vida durante a noite. Coisa de menina curiosa. Só que para tia Fernanda, a coisa não tinha nada de brincadeira. Sempre que arrumava as camas das hóspedes, repetia a mesma frase com uma seriedade que deixava o ar pesado. Meninas, podem fazer o que quiserem, mas respeitem a Cecília. E ainda tinha uma ordem rígida. Depois das 9 da noite, ninguém podia sair do quarto. No começo, Lina e Júlia encaravam aquilo como uma mania de idosa, mas naquela noite de inverno, as duas já não eram tão crianças. A curiosidade começou a pesar mais que o medo. E foi aí que o destino resolveu cruzar o caminho delas, com algo que jamais deveriam ter presenciado. A janta foi tranquila, a tia sorridente, até que Júlia resolveu perguntar diretamente quem era Cecília. O sorriso da tia sumiu como se nunca tivesse existido. Ela virou-se com os pratos na mão, o olhar carregado de uma seriedade assustadora, e disse com a voz baixa, sem calor nenhum: "Não fiquem perguntando o que não é da conta de vocês. Apenas respeitem." As meninas ficaram caladas, o coração apertado. Aquele aviso não parecia mais um capricho, mas uma ordem vinda do fundo da alma. Mesmo assim, a teimosia de jovens falou mais alto. Deitadas lado a lado no quarto de hóspedes, prometeram a si mesmas que, se ouvissem alguma coisa estranha, iam dar um jeito de descobrir o que havia por trás daquele mistério. A casa antiga parecia respirar sozinha durante a noite. O relógio de parede marcava os segundos, o assoalho rangia, e o zumbido da geladeira enchia o silêncio. Passava das 10h30 quando veio o primeiro estalo seco, vindo do corredor. Lina prendeu a respiração. Outro estalo ecoou logo em seguida, como se alguém quebrasse galhos finos com as mãos. O som se repetiu num ritmo irregular, até parar em frente à porta do quarto. As duas ficaram imóveis, sentindo o coração bater forte no pescoço. Nenhuma batida na porta, nenhum giro na maçaneta. Apenas aquele silêncio esmagador. Depois de um tempo que pareceu eterno, o barulho começou a se afastar, subindo as escadas na direção do quarto da tia Fernanda. Foi ali que a coragem e a imprudência venceram. Lina abriu a porta devagarinho, só uma fresta, e viu o corredor escuro iluminado por uma luz fraca da sala. Parecia tudo normal, mas então ela levantou os olhos e viu algo que fez o sangue gelar. Grudada na parede, quase tocando o teto, havia uma mancha escura que se movia. Primeiro parecia sombra, defeito na pintura, mas a sombra tinha braços compridos, dobrados em ângulos impossíveis. Aquilo escorria pelo teto, silencioso, como se fosse uma tinta viva. E no meio da penumbra, Lina jurou ver cabelos longos e ralos balançando. Sem gritar, sem pensar, bateu a porta com força e Júlia correu para trancá-la. As duas se enfiaram debaixo do cobertor, tentando abafar o som dos próprios soluços. Foi nessa hora que compreenderam. Aquela não era uma regra sem sentido. Cecília existia e tinha acabado de ser despertada. Debaixo daquele cobertor fino, Lina e Júlia se agarravam como se o tecido fosse um escudo capaz de afastar o mal.
mas nada parecia forte o suficiente para barrar o que tinham visto. O coração das duas batia acelerado, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som das respirações curtas e trêmulas. Não ousaram trocar palavra por alguns minutos, até que Júlia, quase sem voz, perguntou: "Você viu aquilo?" Lina respondeu com um fio de voz: "Eu vi." E essa confirmação tornou tudo ainda mais insuportável, porque não era mais uma dúvida, não era imaginação de criança. Elas tinham visto algo impossível, e agora sabiam que a regra da tia não era apenas uma mania de idosa, era uma linha de proteção, uma linha que elas tinham atravessado. Logo veio outro barulho. Não era mais no corredor nem em cima do quarto. Era um arranhar lento e contínuo sobre as telhas, como se unhas raspassem o barro cozido uma por uma. O som foi se afastando até chegar na varanda dos fundos, onde ficavam os passarinhos. Primeiro veio um pio isolado, depois outro, até que em segundos o quintal inteiro virou um caos de asas batendo e gritos agudos. As aves estavam em puro desespero. As duas meninas se encolheram mais ainda, tapando os ouvidos. Mas não tinha jeito. O barulho atravessava tudo, o coração, a pele, a alma. Era o som da morte chegando, e elas sabiam. O cheiro metálico, parecido com ferrugem molhada, começou a invadir o quarto pela fresta da porta. Júlia apertou o braço da prima até deixar marcas, e nenhuma das duas teve coragem de se mover. Do lado de fora, o barulho diminuiu devagar, como se cada pássaro fosse silenciado um por um. E quando o último canto cessou, restou um silêncio pesado, sufocante, pior que o barulho. A noite se arrastou como se nunca fosse acabar. Em algum momento, vencidas pelo medo e pelo cansaço, as duas apagaram. Quando os primeiros raios da manhã atravessaram a cortina, abriram os olhos com a esperança tola de que tudo não passasse de pesadelo. Mas logo perceberam que a casa estava estranhamente muda. Não havia mais o tic-tac do relógio de parede, nem o zumbido da geladeira, nem muito menos o canto dos passarinhos que sempre anunciavam o dia. Com as pernas trêmulas, Lina girou a chave e abriu a porta. O corredor estava igual, mas parecia outro. O ar estava mais denso, como se a casa tivesse respirado algo ruim durante a noite. Caminharam até a cozinha e, pela porta de vidro dos fundos, viram a cena que jamais esqueceriam. Tia Fernanda estava ajoelhada na varanda. As gaiolas estavam tombadas, abertas, retorcidas. O chão coberto de penas e sementes. Entre elas, dezenas de corpos imóveis dos canários e periquitos. A tia não chorava alto, mas os ombros tremiam num choro silencioso, profundo. Quando notou a presença das sobrinhas, ergueu o rosto. Parecia envelhecida de repente, uns 10 anos a mais. O olhar não trazia raiva, mas um peso de tristeza sem fundo. Eu pedi uma coisa. A voz dela saiu rouca, quase um sussurro. Só uma coisa. As meninas ficaram caladas. Qualquer desculpa seria inútil. Elas sabiam que tinham quebrado o acordo, e o preço tinha sido cobrado. Depois do café da manhã mais silencioso de suas vidas, pediram para ligar aos pais. Horas depois foram embora, carregando a culpa no peito. Nunca mais dormiram naquela casa. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite nunca desapareceu. Lina, já adulta, contou que as notícias da tia foram ficando cada vez mais raras. Fernanda deixou de costurar para os vizinhos, deixou de abrir a porta para visitas. Passava os dias sozinha na varanda, falando baixo, como se pedisse desculpas para as gaiolas vazias. 2 anos mais tarde, tia Fernanda foi encontrada sem vida dentro da casa, sozinha. A casa permaneceu trancada, disputada por herdeiros que não tinham coragem de viver ali. Dizem que de vez em quando, vizinhos ainda ouvem barulhos vindos de dentro, estalos, passos, arranhar nas telhas. Alguns juram até escutar pios sufocados no meio da madrugada. Lina concluiu o relato dizendo algo que nunca me saiu da cabeça. O monstro verdadeiro não ficou preso na casa. Ele se espalhou com elas, porque até hoje, quando ela está quase dormindo, ouve aquele estalo seco, como galho quebrando, bem ali no corredor do apartamento. E foi nesse ponto que Lina parou me olhando com os olhos marejados, como quem não sabe se contou demais. Mal sabia ela que ainda tinha coisa pior para revelar.
Pois é, meu amigo. Até aqui você já deve ter sentido o peso dessa história. Mas o que Lina me contou depois foi ainda mais perturbador. Porque, veja bem, não terminou naquela manhã em Rondônia, nem com a morte da tia Fernanda. O que aconteceu naquela casa parecia ter grudado nelas como poeira de estrada. Não importa o quanto você sacode, ela continua ali. Depois do enterro da tia, Lina e Júlia tentaram seguir a vida. Mas ambas carregavam pesadelos que não as deixavam dormir em paz. No começo eram só sonhos repetidos, a imagem da coisa escorrendo pelo teto, os sons dos passarinhos desesperados, o cheiro metálico de sangue e ferrugem. Só que com o passar dos meses, a linha entre sonho e realidade começou a se apagar. Certa noite, Lina estava sozinha em seu quarto quando ouviu de novo aquele estalo seco. Era o mesmo som, o mesmo ritmo, como galhos quebrando um a um. O coração dela quase saiu pela boca. A primeira reação foi se enfiar debaixo do cobertor, igual no passado. Mas ela não era mais criança, e aquilo não adiantava. O estalo foi ficando mais próximo, até parar na frente da porta. Dessa vez, não havia prima para dividir o medo. Lina ficou paralisada, esperando o pior. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que doeu nos ouvidos. Ela chegou a pensar em abrir a porta, mas a memória da noite na casa da tia pesou mais. Fechou os olhos e rezou. Quando acordou, já era dia. Só que no canto da parede, acima da cabeceira, havia uma mancha escura que ela jurava não existir antes. Assustada, ligou para Júlia. Do outro lado da linha, a prima desabafou que também vinha passando pelo mesmo tormento. Arranhões no teto, passos de madrugada, sombras grudadas nas paredes. A voz dela tremia quando confessou. Lina, eu acho que a Cecília não ficou na casa da tia. Acho que ela veio com a gente. Esse foi o começo do afastamento entre as duas. Cada encontro era uma troca de olhares carregados de culpa, como se ambas soubessem que tinham trazido uma maldição. A vida foi puxando cada uma para um lado, mas sempre que se falavam, o assunto voltava. A sensação de estarem sendo observadas, de viverem presas a algo que não pediram. Lina tentou seguir adiante. Casou, mudou de cidade, teve um filho. Mas, em cada lugar novo, cedo ou tarde, o mesmo barulho se repetia. Estalos, arranhões, pássaros imaginários gritando na madrugada. E pior de tudo, o menino dela começou a reclamar de uma mulher magra com cabelo comprido que se arrastava pelo teto. O desespero tomou conta. Ela levou o filho em médico, em psicólogo, em padre e pastor. Ninguém resolveu. E quanto mais tentava ignorar, mais forte parecia ficar. Uma noite o garoto acordou gritando, dizendo que a mulher tinha descido do teto e ficado de pé no quarto. Quando Lina correu, só viu a sombra se esgueirando pela parede, desaparecendo. Era a gota d'água. Lina se lembrou da ordem da tia, repetida tantas vezes. Respeitem a Cecília. Só que já não havia respeito capaz de deter o que tinham libertado. Aquilo não era mais uma regra quebrada, era uma condenação. A relação dela com Júlia se rompeu de vez quando a prima sofreu um acidente estranho. Voltava do trabalho à noite quando jurou ver uma silhueta escura atravessando a rua. Para não atropelar, jogou o carro para o lado e capotou. Sobreviveu, mas ficou cheia de cicatrizes e com medo até da própria sombra. Desde então não quis mais contato. E Lina ficou sozinha, cada vez mais isolada, tentando esconder da família o tormento que a seguia. Mas o corpo cobra, olheiras profundas, crises de pânico, a sensação constante de que algo se arrastava pelo teto. O casamento desmoronou. O marido não acreditava em nada disso e dizia que era coisa da cabeça dela. Até que numa noite, sozinha em casa, Lina ouviu não só os estalos no corredor, mas também o bater de asas, igualzinho ao quintal da tia. Só que ela não tinha pássaros. O som vinha do teto, alto, desesperado, como se dezenas de aves invisíveis se debatendo quisessem sair dali. Então, no meio desse barulho, ela ouviu uma voz feminina, rouca, arrastada, dizendo o nome dela. Lina. O pânico foi tanto que ela desmaiou. Quando acordou,
Estava caída no chão do quarto, com a janela aberta. Não havia vento, mas as cortinas balançavam sozinhas, e no canto da parede lá estava de novo. Uma sombra escura em forma de corpo magro, cabelos ralos descendo até quase tocar o chão. Nesse ponto da conversa, Lina olhou nos meus olhos e disse: "Eu sei que não vou escapar. A Cecília não larga a gente. Ela só espera a hora certa." E rapaz, o jeito que ela falou isso me deu um frio no estômago, porque não parecia medo, parecia certeza. Foi aí que eu percebi. O fundo do poço ainda não tinha chegado. Pois bem, meu amigo, segura firme, porque é aqui que a estrada dessa história chega no trecho mais escuro. Lina me contou que depois daquele dia em que desmaiou, não teve mais volta. As aparições da tal Cecília se tornaram frequentes, cada vez mais claras, cada vez mais ousadas. Não era mais sombra no teto ou barulho distante. Era presença. Certa noite, Lina estava sentada na sala tentando distrair a cabeça com televisão quando as luzes piscaram. O filho já dormia. Ela levantou para checar o disjuntor, mas o que ouviu a paralisou. O piado de um passarinho, solitário, vindo da cozinha. Só que não havia mais gaiolas em casa. Congelada na porta, viu uma pena cair do nada, rodopiando no ar até tocar o chão. Foi então que a lâmpada estourou, mergulhando a casa no breu. No meio da escuridão, Lina ouviu o som que mais temia, o estalo seco, repetido, vindo do corredor. Era o mesmo de Rondônia, a lembrança viva que nunca a deixou. Mas agora, cada estalo vinha acompanhado de um arranhar no teto, como se a coisa estivesse dos dois lados ao mesmo tempo. Lina recuou, o coração disparado, e correu para o quarto do filho. O menino dormia tranquilo, sem perceber nada. Ela trancou a porta, encostou-se atrás dela e rezou como nunca havia rezado. Mas logo o silêncio foi quebrado por uma batida suave, 3 toques na madeira. Depois a voz rouca e arrastada, bem próxima: "Respeitem a Cecília." Lina não aguentou. Pegou o filho nos braços e fugiu de casa naquela madrugada, sem levar nada. Dormiram na casa de uma amiga e no dia seguinte chamou gente da igreja, chamou benzedeira, chamou todo tipo de ajuda, mas nada deu resultado. Onde ela estava, os sinais apareciam. Se hospedava em hotel, havia estalos na parede. Se ia para a casa de alguém, o teto rangia. A coisa não estava presa a lugar nenhum, estava presa a ela. O tempo foi consumindo Lina. A cada noite mal dormida, parecia envelhecer anos. Até que um dia, tomou a decisão que talvez fosse a única possível: voltar à velha casa em Rondônia, a casa da tia Fernanda. Ela acreditava que só lá poderia encerrar o ciclo, de algum jeito. Voltou sozinha. A casa estava abandonada, tomada pelo mato, janelas fechadas, mas a porta da varanda ainda deixava ver as gaiolas velhas enferrujadas, espalhadas pelo chão. Lina entrou, sentindo o cheiro de madeira podre e lembrança ruim. No meio da sala, chamou em voz alta: "Eu sei que você está aqui. Eu sei que sempre esteve." O silêncio que se seguiu foi cortado por aquele mesmo arranhar no teto. Aos poucos a coisa surgiu. Magra, escura, com articulações tortas, cabelos longos e ralos, descendo como quem escorrega da parede para o chão. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam num reflexo estranho. Lina tremeu, mas não recuou. "Eu respeito você", disse a voz firme apesar do medo. "Mas me deixa em paz. Deixa meu filho em paz." O que aconteceu depois, ela nunca conseguiu explicar direito. Disse que a criatura se aproximou lentamente, o corpo contorcido como se fosse feito de ossos quebrados. Parou a poucos passos dela. E por um instante, Lina teve a sensação de que a coisa a observava de verdade. Então, veio o cheiro de ferrugem, o mesmo da noite em que os pássaros morreram. Ela fechou os olhos esperando o fim. Quando abriu, a casa estava vazia. Não havia mais sombra, nem barulho, nem presença. Só ela, sozinha, com a respiração pesada. Lina saiu correndo dali, sem olhar para trás, e nunca mais voltou. Desde então jurou que a coisa se afastou. Não porque desistiu, mas porque aceitou o acordo. Lina vive em constante vigilância, sempre desconfiada do próximo estalo. Ela acredita que a Cecília nunca some de verdade,
apenas se esconde esperando ser lembrada. E foi assim que Lina terminou o relato, me olhando firme e dizendo: Zeca, não importa onde você esteja, se algum dia ouvir alguém repetir, respeitem a Cecília, faça o que for preciso para obedecer. Porque eu descobri tarde demais que isso não é um pedido, é uma ordem. Rapaz, eu confesso que voltei pro caminhão naquela noite com o coração disparado. Na boleia, fiquei lembrando de cada detalhe e, não vou mentir, demorei a pegar no sono. Porque estrada a gente encara, buraco a gente desvia. Mas quando a escuridão resolve seguir a gente até em casa, não tem rota de fuga. E digo mais, será que a tia Fernanda não carregava esse fardo antes mesmo das meninas nascerem? Será que aquelas gaiolas cheias de pássaros eram uma distração para manter a coisa ocupada? Nunca vamos saber. Agora eu quero saber de você que está ouvindo. O que acha que era essa tal Cecília? Uma maldição de família? Um espírito preso na casa? Ou algo ainda mais antigo que só precisava de respeito para se manter quieto? Deixa nos comentários sua opinião, porque eu vou ler cada um. E se quiser continuar nessa estrada de causos de arrepiar, não esquece de se inscrever aqui no canal e seguir as próximas histórias do Zeca Estrada. E quando terminar esse vídeo, corre para assistir o último relato que contei aqui no canal. Foi pesado também, e eu tenho certeza que você vai se arrepiar todo.